antecedência. Porque a gente tem que pensar que 1h30 antes do desfile a escola tem que estar pronta para entrar na avenida. Então, a margem é essa. Então pegaram muita chuva, né, Fernando? Isso que eu ia falar. Ou seja, tomaram muita chuva no lombo. Não, Guilherme, muita chuva. Bem, já que o enredo é sobre o João Saldanha, eu vou contar aqui um caso. Em 69, ele foi convidado para ser o técnico da seleção brasileira. Mas aí teve um episódio da briga com o então presidente do Brasil, Médici. O presidente queria que o João Saldanha convocasse o folclórico jogador Dadá Maravilha. Mas o João respondeu o seguinte ao presidente: ele, o presidente, escala o ministério e eu convoco a seleção. 2 semanas depois, foi substituído por Zagallo. Esse era o João Sem Medo. Peitou o Dinamite, peitou o Castor e peitou o Médici, né? Medo ele não tinha. Comunista, conhecido, talvez um dos mais famosos. Ativista político, sem dúvida. Esse momento da escola, como é que a gente pode definir? A gente diz que, assim, o tempo que a gente tem, lá na avenida a gente tem 3 sinais, né? O primeiro sinal, ele te dá 15 minutos, que é o tempo que sua bateria vai entrar, vai até ali a metade do setor 3 e volta para fazer o primeiro recuo. Aí dá o segundo sinal, você tem 5 minutos para fazer o esquenta, e aí o presidente ou o diretor fala alguma coisa para mexer com a comunidade. O interessante, como lá o tempo, a quantidade de pessoas, né, são maiores, o tempo fica muito em cima, a gente pensa que quando o portão abrir, já tem que estar cantando o samba do ano. A gente não pode perder 1 minuto, já faz diferença lá no final. Então a gente se programa para fazer nesses 5 minutos ali o esquenta, a chamada para a comunidade e já iniciar o samba. Então aqui, na verdade, o que eu penso é que... Tem escola que nem esquenta faz, né? Pois é, tem isso. Porque tem outro detalhe importante. Essa questão do esquenta, o Wagner, que estava aqui conosco hoje, falava muito isso. Dependendo do teu samba, o samba que você vai levar para a avenida, você bota o esquenta, que é o samba, no próprio nome diz, né? Um samba para esquentar. Se o teu samba que você vai cantar na sequência não for tão bom, aí o esquenta, a escola pula, daqui a pouco já cria um comparativo. Então, às vezes, até o esquenta é perigoso, tem que saber a hora certa de fazer. Tem esquenta que esfria e já a gente fala, tem o esquenta que é o esfria. E tem o esquenta que é o espera. Também tem esse. Falta chegar o componente, volta para chegar alguém não abre alas, aí a gente canta o samba de espera. Aí você do Botafogo não tá falando. Tem mais gente aqui, o camisa do Botafogo. Botafoguense é assim, mas tem poucos, né? É verdade. Mas também não dava pra uma lotação, né, Mônica? Mas tá valendo. Lembrando, então, que hoje, logo mais, o desfile começa às 8 horas da noite com 14 escolas. O desfile de hoje, de sexta para sábado, sai uma campeã. E hoje, a partir de 8 horas da noite, a segunda campeã, que vão para a Série Ouro desfilar em 2023 na Marquês de Sapucaí.
Deve ter dado problema com a primeira alegoria, porque a comissão avançou, o casal avançou e a primeira ala ficou parada aqui em frente à cabine. Então, muito provavelmente, a primeira alegoria deve ter dado algum problema. Casal de mestre-sala e porta-bandeira. Mas o caso de um homem na ala das baianas. A fantasia da baiana teve problema, nitidamente ali não chegou, só estão com a parte da nágua e a parte, tá vendo? A parte da fantasia, a maioria ali não chegou. O folião aí, solitário, na arquibancada. Bateria com a evolução com bastante problema com espaçamento, né? Grandes espaços, isso aí na frente da cabine, com certeza vai prejudicar a escola no quesito evolução e talvez em harmonia, porque é ausência de canto também.
velha guarda. A velha guarda passando aqui em frente à cabine e a ala de baianas, que além de não trazer o número mínimo exigido pelo regulamento, também apresenta ausência de figurinos em mais da metade da ala. Aí fica difícil, né? Perto das outras, né? Pois é. Pode, né? Em cima da alegoria, né? Bateria Ritmo Alvinegro. Não, os seus direitos, da estrela solitária resistência. Existe no lado esquerdo do peito, o grito do silêncio, o resiste do martelo, e o povo que trabalha é o verde e amarelo. Foi devido à opressão, da tirania, liberdade de expressão, contra a velha infantaria. O grito do silêncio, o resiste do martelo. A coreografia aí tá começando em frente, evoluindo, já no meio do desfile. E vamos chegando às 7 horas da manhã com a última escola desfilando no primeiro dia aqui na Intendente Magalhães. Botafogo Samba Clube.
Bateria do mestre Alan, que já foi mestre bateria da Vila Isabel. E hoje aqui na Botafogo Samba Clube. Aí na imagem, o humorista Marcelo Adnet, Fantasia 171. Carnavalesco, um dos autores do samba, jogando em todas o Marcelo Adnet. Bateria apresentando uma paradinha daquelas que a gente diz que é paradinha feijão com arroz bem temperado. Cumpre o papel, garante a nota e tá tudo bem. Cantando samba, o Chicão como uma das grandes revelações aqui da Tenente Magalhães. A bateria foi um dos pontos altos da escola. É, porque a escola acabou apresentando problemas de evolução logo no início, com buracos, né? As fantasias, ainda, né, a gente percebe fantasias com problemas de acabamento, as alegorias também. Então acredito que a bateria que vai dar essa sustentação aí ao desfile. Liberdade de expressão contra aqui na nossa beira do mar, a poesia rolando na areia, filosofia, mesa de bar. E um dia, diga que você nasceu fora, mas a verdade estava ali e as coisas de vida, dedo na ferida, terreiro, olhar no verbo João, cerveja. Brasil, ainda vive sobre as grandes corações, sim, é moça trabalha, é com palavras, eu sou Manuel, é pra você, João, o samba vai intenso, ninguém não, uma samba é protesto, bota fogo, samba vai clube, eu vou na rua, os seus atos de morais, e dançar, é pra você.
Como diz a torcida do Botafogo, ninguém cala esse nosso amor, nem a chuva. É a estreia do Marcelo Adnet como carnavalesco, né? Ele que já virou figurinha fácil aí na disputa de samba enredo, cada vez mais apaixonado por esse processo de disputar samba enredo. Até em São Paulo, né? Pois é, gostou da brincadeira. E agora se aventurando aí no desenvolvimento do enredo. Um passeio pela Intendente Magalhães com um casal de mestre-sala e porta-bandeira.